Queridos, eu tenho uma palavra, quero compartilhar com vocês hoje. Nessa quinta do avivamento, eu confesso que essa palavra de hoje não é uma palavra, eu acredito que não seja uma palavra para todas as pessoas que estão aqui. Eu acredito que existem dias que Deus coloca palavras no coração de mensageiros para trazer um recado, para trazer um bálsamo, para trazer, por que não, um orvalho para a vida de pessoas que de alguma forma permaneceram no caminho, mas muito enfraquecidas, entristecidas e também amarguradas diante de coisas que acontecem. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você hoje essa palavra. O tema da nossa conversa é no caminho. Você pode dizer comigo, é no caminho? Então diga para quem está do seu lado também, é no caminho. É no caminho. É no caminho. É no caminho o quê, Rafael? É no caminho que muita coisa acontece. É no caminho, Caleb, que coisas boas acontecem na nossa vida, como o nascimento do Bernardo, como a apresentação dele aqui. É no caminho também que coisas ruins acontecem na nossa vida, na vida de pessoas que nós conhecemos. É exatamente, Robson, no caminho que tudo acontece. Então, se você pode, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Enquanto caminhavam em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tenha misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram. Você pode repetir, eles obedeceram? Isso. E quando estavam caminhando, a lepra desapareceu. Quando perceberam que haviam sido curados, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar a sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser esse que é estrangeiro? Então disse a esse homem: Levante-se, siga o seu caminho. Sua fé o curou e o salvou. Se você pode, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, que esse tempo que está sendo dedicado ao Senhor agora, e não às mídias sociais, e não à conversa, e não a qualquer outra coisa, é um tempo de oferta ao Senhor, que possa ser um tempo que o Senhor possa ministrar aquilo que o Senhor deseja na nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, eu trouxe essa mensagem hoje, quero compartilhar com vocês, com o tema é no caminho, porque a caminhada existencial de fé é uma caminhada de muitos desafios, é uma caminhada, como alguém um dia disse, de vales e montes, de dias bons e de dias maus. E a verdade é que nós não sabemos lidar muito bem, Zeca, com os dias maus. Nós temos facilidade de lidar com os dias bons. Nós temos facilidade de receber as bênçãos. Nós temos dificuldades, de alguma forma, de lidar com as impossibilidades da vida. E viver, estar existente, é estar lidando com conflitos. Nós estamos o tempo todo administrando crises. Nós estamos o tempo todo tendo que administrar impossibilidades.
e lidar com isso o tempo inteiro é muito difícil para nós. Esse texto fala sobre 10 homens que, segundo a cultura judaica, foram tirados dentro de um contexto social. Eles apareceram com uma espécie de doença na pele da época, que era uma doença sem cura, a lepra, nos dias de hoje, hanseníase. E essa doença impossibilitava esses 10 homens, de alguma forma, de estarem dentro de um contexto coletivo social. Uma pessoa com lepra, na época de Jesus, ela era retirada do contexto social. E essa pessoa era isolada junto com outras pessoas, com o mesmo problema. Se fosse casado, não era mais. Se tivesse pais, não tinha mais. Era obrigado a sair desse contexto. E muitas eram as vezes que os próprios pais, por uma religiosidade excessiva, achavam que de alguma forma os filhos haviam sido amaldiçoados por Deus. Haviam alguns leprosários, alguns depósitos de pessoas, que essas pessoas se reuniam. Os leprosos, eles tinham que manter obrigatoriamente uma distância de uma pessoa que não tinha nenhum tipo de doença. E ao se aproximar de quem quer que seja, que não fosse doente, deveria gritar: leproso, 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 sinalizando que ele, ao estar doente, considerado, segundo a cultura judaica, amaldiçoado, sinalizando o tempo inteiro. Como se não bastasse já ter uma enfermidade, você ainda tinha que gritar que era leproso, você ainda tinha que se colocar numa posição de exposição, dizendo: leproso, leproso, leproso. Você imagina uma pessoa hoje com câncer, que é uma doença que acomete muita gente, e que nós ainda não sabemos lidar muito bem com ela, porque quando uma pessoa tem câncer é muito difícil. Quando uma pessoa tem câncer, as pessoas que estão do lado, elas logo ficam com medo. Meu Deus do céu, será que pode acontecer? Será que isso pega? Será que isso não pega? Eu posso dar um abraço? Eu posso apertar a mão? Se a pessoa está tossindo perto de mim, será que eu vou pegar isso? Então você imagina uma pessoa que está com câncer nos dias de hoje, ao se aproximar de outra pessoa, tinha que gritar: eu tenho câncer, eu tenho câncer, eu tenho câncer. E o texto diz que Jesus estava atravessando uma cidade para outra, e 10 leprosos, eles viviam juntos. Avistaram a Jesus e foram até Jesus, e clamaram a ele: Senhor, mestre, tenha misericórdia de nós. Tudo que aqueles homens queriam era misericórdia. Porque quando a gente está vivendo um dia mal, queridos, tudo que a gente quer é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus, é que de alguma forma algo possa ser feito por nós, que o nosso sofrimento possa ser aliviado, que o tempo de dor, de humilhação, de vergonha, de afronta, possa ser diminuído. E eles se aproximaram a uma certa distância e pararam. Eles respeitaram a Jesus e disseram: mestre, tenha misericórdia de nós. Curiosamente, Jesus não curou. Porque, Netinho, se você observar, nem sempre Jesus fez o mesmo milagre do mesmo jeito. Na maioria das vezes, ele sempre fazia de uma forma diferente. Tinha horas que ele botava a mão, tinha horas que ele dizia: pode ir, sua fé te curou. Tinha horas que ele cuspia no chão, pegava areia, fazia lodo. Cada hora Jesus fazia de um jeito, de uma maneira. Não tem uma receita, não tem um modelo, não tem uma ordem natural, não tem uma lógica. Por isso é tão difícil, Marlon, compreender a graça, porque a graça, ela não é justa, a graça, ela não faz sentido, a graça, ela não é para aqueles que merecem. E esses homens, eles se manteram a uma certa distância, respeitando a Jesus, e clamaram: Jesus, tenha misericórdia da gente. Olha a nossa situação, cara, a gente não pediu para ter isso aqui. O que a gente fez? Assim como quando alguém que você conhece, que você ama, ou você mesmo, de repente sente alguma coisa, você vai no médico, você acha que está tudo bem, o médico passa um exame, e aí você abre o exame, você vai no Google, e aí quando você olha, o seu chão abre. Aí você fala assim: pelo amor de Deus, o que eu fiz, cara? Por que eu? Por que comigo? Por que na minha vez?
E Jesus não cura, não dá uma ordem de cura. Jesus diz para eles: olha, se apresentem ao sacerdote. Por quê? Porque quando uma pessoa tinha algum tipo de doença na pele, alguma espécie de urticária, alguma espécie de coceira, automaticamente esse indivíduo romano, judeu, ele tinha que ser apresentado ao sacerdote, porque o sacerdote avaliava e dizia: é lepra, ou não é lepra. Então o sacerdote, ele tinha a autoridade de inserir no contexto social e de excluir, de extrair esse indivíduo. E Jesus diz: se apresentem ao sacerdote. E o texto não fala maiores informações. Se Jesus disse: olha, se apresentem porque vocês vão ser curados. Não foi isso que aconteceu. É como se aqueles homens estivessem parados ali há muito tempo, enfrentando ou vivendo a sua dor. E ao avistarem a Jesus, resolveram clamar a ele, Railan. E aí, uma vez que clamaram, Jesus disse: se apresentem ao sacerdote. E eles foram. O texto diz que eles obedeceram a Jesus. Eles obedeceram. E uma das melhores coisas na vida é quando a gente decide, Mônica, obedecer a Jesus. Porque quando a gente está parado na vida, pouca coisa acontece. E é por isso que o tema dessa mensagem é no caminho. Porque é exatamente, Caleb, no caminho que as coisas acontecem. As coisas boas e as coisas ruins. É no caminho que a gente fica doente. Mas é no caminho também que em algum momento a gente pode ser curado, Branco. É no caminho que coisas boas acontecem conosco. Mas é no caminho também que coisas ruins acontecem com a gente. Como Salomão escreveu em Eclesiastes 7,14. Quando os dias forem bons na sua vida, aproveite-os bem. Você está aproveitando quando o dia é bom? Você está curtindo? Você está celebrando? Se você está com saúde, com muita dificuldade, as contas estão pagas, que ótimo! Por que você não aproveita a vida? Por que você não celebra a vida? Mas quando eles forem maus, Salomão disse, considere. Tem gente que não tem a capacidade de viver o dia bom. Eu disse um dia que uma pessoa me abordou e disse: cara, eu tenho a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Por quê? Não sei, está tudo muito bom, maravilhoso na minha vida. É gente que quando o tempo é bom não consegue viver. Vive ansioso e ansioso o tempo inteiro, preocupado. Acha que vai acontecer alguma coisa ruim, deixa de desfrutar do momento. E quando o dia é mau, não consegue viver esse dia mau. Ao invés de alguma forma viver e entender que caminhando também isso vai passar. Foi o que aconteceu com o povo lá em Êxodo, no capítulo 32. Depois de 430 anos sendo escravos, começaram a clamar a Deus. Deus levanta um libertador chamado Moisés. Aí Moisés vai lá e fala para eles tudo aquilo que Deus disse. Aí eles acreditaram em Moisés. E Deus falou: peraí, que eu vou endurecer o coração de Faraó. Pensa comigo. Deus levanta Moisés para libertar o povo e diz para Moisés: vai lá e pede para Faraó liberar o meu povo, e eu vou endurecer o coração dele. Senhor, o senhor está de brincadeira comigo? Está mandando eu ir lá e vai endurecer o coração dele? Faz sentido isso, sim ou não, gente? Que doideira é essa? Parece que Deus quer tornar a vida da gente mais difícil. Mas Deus queria, de alguma forma, provar para o povo que ninguém pode contra o braço forte dele. Ele endureceu o coração de Faraó, de maneira que Faraó não liberou, e ele enviou 10 grandes sinais, as 10 pragas que você conhece, que representavam, alguns teólogos dizem, os 10 grandes deuses que eles adoravam. Uma praga significava um tipo de adoração a um tipo de Deus pagão. E agora Deus faz, através da vida de Moisés, proezas. O povo está ali observando tudo aquilo, os grandes milagres, os grandes sinais. E eles saem, celebram a primeira Páscoa. Com 3 dias eles chegam num lugar com sede. E tinha ali, eu tive lá em
agora, recentemente lá, num lugar que tinha água amarga, lá em Mara. Atravessei do Egito para lá, e aí de repente eles experimentaram aquela água amarga, clamaram a Moisés, e Deus falou: coloca um galho de árvore aí que essa água vai ficar doce. E eles colocaram, mais um grande milagre. Moisés sobe o Sinai, Deus fala com Moisés e diz: olha, o povo tem que estar pronto a me obedecer, porque se esse povo me obedecer, eles vão ter tudo que eles quiserem. E aí Moisés desce e avisa o povo. Aí o povo diz: não, pode falar para Deus, tudo o que ele fizer a gente vai cumprir à risca, a gente está comprometido, a gente está fechado com ele, avisa para Deus que ele é nosso fechamento. Foi o que aconteceu, querido. E aí Moisés subiu para falar com Deus, só que demorou mais tempo que a primeira vez. E ao demorar mais tempo que a primeira vez, Arquimedes, o povo foi em cima de Moisés, foi em cima de Arão e falou assim: cadê Moisés? Cadê esse cara? Esse cara que tirou a gente de lá, a gente não sabe nem onde ele está, a gente não sabe nem aonde que está Deus. Vamos fazer um Deus para a gente aí, para a gente poder adorar. Eles queriam alguma coisa palpável. Aí Arão falou: me dá os brincos aí das mulheres de vocês, eu vou derreter aqui, a gente vai fazer um Deus. Sabe quando você, de alguma forma, você perde a capacidade de esperar que o tempo bom chegue? Sabe quando o dia mau chega na sua vida e você acha que esse dia mau ele é eterno, ele vai durar para sempre? Só que a vida, ela não é construída, ela não é feita somente de dias maus. A dialética da vida é feita de dias bons e dias maus. Por isso Eclesiastes 7,14, quando eles forem bons, aproveite, quando forem maus, considere. Então ninguém vive só de... A gente está no verão, estamos no verão, Marco. Acordar cedo para nadar é mole, é uma maravilha, mas isso vai passar, porque o inverno, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Pô, mas eu adoro o verão, eu gosto tanto. Quem gosta de verão, levanta a mão aí. Gosta de verão. Quem gosta de inverno? Quem não gosta de verão? Inverno. O que seria do verão se todo mundo gostasse só do inverno? Sim ou não? Pô, tem gente que não gosta de verão, tem gente que gosta de andar mais bem arrumado, com frio. Então tem pessoas que estão no inverno, no verão, e estão torcendo para o inverno chegar. A vida é assim. O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do verde? E aí o povo fez um bezerro, porque esse povo perdeu a capacidade de esperar. E quando a gente perde a capacidade de esperar, queridos, na vida, quem não espera se desespera. E todas as vezes que a gente perde a capacidade de esperar em Deus, de acreditar que não é o fim, que não acabou, a gente deixa de estar no caminho, caminhando, mesmo diante de lutas e dificuldades, e a gente acaba se assentando no caminho. A gente não está mais no caminho, a gente está à beira do caminho. A gente está exatamente como aquela semente que caiu à beira do caminho. E terra de caminho é terra dura, é terra que as pessoas vivem pisando. Você, se tem grama na sua casa, sabe, aonde o carro passa com a roda em cima, não nasce nem erva daninha, não nasce nada, porque a terra é batida, é seca, a semente cai ali, ela não consegue entrar. E esse povo resolveu ficar à beira do caminho, deixou de caminhar, porque perdeu a capacidade de esperar. E quando a gente perde a capacidade de esperar no dia mau, que o dia bom chegue, queridos, tudo se torna mais difícil. A gente perde a capacidade de perceber o Senhor, inclusive no dia mau, na adversidade. A gente passa a querer adorar a Deus em lugares que a gente não deveria. A gente passa a ser supersticioso. A gente passa a acreditar em maldição hereditária. A gente passa a querer ouvir Deus falar na boca de pessoas que Ele não está falando. E isso é muito perigoso. Foi o que aconteceu com esse povo que se perdeu. Eu estava em casa ontem, Monique, assistindo o The Chosen, a 4ª temporada. Não sei se você assistiu. E de repente,
um personagem que eu gosto muito dele, o Tomé. A gente tem um pouco de implicância com ele, né? São dois lá dos 12 que a gente não vai muito com a cara. Judas, que não vale nada. Judas é um pilantra, não é verdade? Se você conhece algum... É difícil, eu nunca conheci um Judas. Qual é o seu nome? Judas, prazer. Alguém conhece algum Judas aqui? Levanta a mão aí. Judas? Ninguém conhece. Qual é o seu nome? Judas. Não conheço. O outro é Tomé. Tomé, né? Isso aí, pelo amor de Deus. E aí, na 4ª temporada do The Chosen, Highland, o Tomé, ele se apaixona por uma moça que se tornou discípula de Jesus. Tomé já é um jovem que tem dificuldade, Fabiano, de acreditar em algumas coisas. Ele é uma espécie de agnóstico. Não é que ele não acredita, ele quer acreditar. Mas sabe, ele tem dificuldade, cara. Ele precisa de mais explicações. As coisas precisam, sabe, ser explicadas para ele. Não é tão simples acreditar. Ele até quer, mas é difícil. Tem gente que é assim. E aí, de repente, ele se torna um discípulo de Jesus. Começa a andar com Jesus, né? Você que assistiu algumas temporadas, você viu que no início lá foi difícil para conquistar a confiança, aquela coisa toda. Aí ele passou a andar com Jesus. Aí ele começou a ver os milagres que Jesus fez. Aí ele viu Jesus curando um, Jesus restaurando o outro, Jesus abençoando coisas, multiplicando o vinho lá em Caná da Galileia. Ele viu vários milagres que Jesus fez. E aí ele se apaixona por uma jovem que se tornou uma discípula de Jesus e estava andando junto com ele. O nome dela era Ramá. E aí ele ficou todo feliz e os outros amigos, os apóstolos, começaram: né, poxa, que legal, a gente está feliz, mas será que ela vai querer casar com você? Será? Aí o Tomé, ele começou a criar expectativa de se casar com ela, aquela coisa toda. E aí falou com ela, ela disse: eu aceito me casar com você. A gente precisa falar com meu pai. Aí foram falar com o pai dela foi e falou: não, com ele não, isso é um pilantra, ele não vale nada. E aí Tomé se frustrou, mas Ramá disse: não, eu quero você. Mesmo você não tendo posse, você não tem nada, eu vou repudiar a palavra do meu pai, porque eu decido casar com você. E aí, quando Tomé viu isso, ele se sentiu importante pela primeira vez na vida. Se coloca no lugar de Tomé. Ele se sentiu valorizado, importante. E aí, na temporada, ele resolveu dar um presente para Ramá de presente. Ele vendeu o bolo, trocou por peixe, trocou por outras coisas e deu um relógio do sol para ela. Uma espécie de miniatura daquele relógio que o rei Acais havia feito lá, que Isaías vai lá na casa de Ezequias e faz a sombra do relógio recuar. Aí deu para ela. Aí a data do casamento estava marcada. Eles iam se casar. Até que Jesus entra em Cafarnaum com os seus discípulos e de repente a coisa estava ficando feia para Jesus, porque os romanos estavam pressionando o tempo inteiro. Os fariseus, os seduceus, os escribas pressionando os romanos sobre o que Jesus estava fazendo. E aí ele encontra na escadaria da sinagoga um cego de nascença. Aí Jesus pergunta: esse rapaz aqui alguém conhece? E aí dizem: é fulano de tal, a gente conhece ele é cego de nascença. Aí Jesus vai lá e resolve curar ele. Coloca cuspe na areia, bota no olho do rapaz, o rapaz é curado. Uma confusão, gente correndo para tudo quanto é lado. Os romanos entram, o exército romano começa a dispersar a multidão, e aí o chefe dos romanos vem porque está pressionado, porque já não estava sendo alguém bem visto pelo Império Romano, pelas práticas provavelmente de roubo da arrecadação dos impostos. Esse jovem, ele fica desesperado, na confusão. Tomé busca Ramá, pega ela pela mão para tirar do meio da confusão, e aí esse soldado romano tira a espada e atravessa o coração de Ramá, a noiva de Tomé. E de repente a multidão para, Ramá cai no chão, em câmera lenta, como você vê nos filmes, e aí os olhos arregalados de Tomé grita: não, pelo amor de Deus, por que isso? E aí dá um abraço nela, e ela morre. E aí Tomé se dirige a Jesus, e Tomé diz para Jesus: desfaz isso aqui, pelo amor de Deus, dá um jeito.
O Senhor pode fazer isso, porque o Senhor já fez, porque eu já vi o Senhor fazer. E Jesus olha para Tomé, dizendo para ele: Tomé, não é a hora dela. Eu te amo, Tomé, mas não é a hora dela. É quando alguma coisa acontece na sua vida e você pede para Jesus, para Ele reverter. É um filho que morre, que você ora para Ele ressuscitar. É uma empresa que quebra, que você pede a Ele para enviar alguém para tirar você desse buraco. É um abuso que acontece, que você pede a Ele para tirar isso da sua memória, porque você já sabe que Ele fez isso alguma vez. Ele já realizou coisas mais difíceis do que isso. E assim como Ele disse para Tomé, eu anotei aqui, cara, eu assisti essa temporada com papel e uma caneta anotando o que Jesus falou. Tomé falou: cure-a, conserta isso. Jesus disse: Tomé, eu sinto muito, por favor, mestre, o Senhor não pode deixar isso acontecer. É só o Senhor desfazer isso. Quantas vezes você orou assim? Quantas vezes? Para algumas pessoas eu pergunto: qual foi a última vez que você chorou? Porque algumas pessoas, elas já sofreram tanto que as lágrimas, elas se secaram. Elas se tornaram de alguma forma resistentes, sabe, à emoção. Por mais que esteja numa atmosfera maravilhosa da presença de Deus, Fabiano, essas pessoas, diante de tanto sofrimento, tanta humilhação, de tanta coisa ruim que elas passaram, elas já não conseguem mais externar isso. Elas até percebem a atmosfera, mas é como se o canal lacrimal, ele se secasse. Para outras pessoas, elas não conseguem mais fazer outra coisa a não ser chorar, porque parece que o meu choro tem sido o meu alimento dia e noite, como o Davi falou: o meu choro tem sido o meu alimento. Ou seja, a única coisa que ele faz é chorar dia e noite. E aí eu imagino Tomé ali: peraí, mas o Senhor já fez isso aqui? Qual é a diferença de fazer por mim e fazer por pessoas que o Senhor não conhece? E quantas são as vezes que isso acontece no cotidiano? Hoje morreu a filha de um amigo meu de 20 e poucos anos de idade. A filha dele, de 20 e poucos anos de idade, contra a ordem natural, enterrar um filho. E um pastor, um homem de Deus. E aí você pergunta: por que aconteceu isso? Por que às vezes isso acontece na nossa vida? E tudo que a gente quer é uma resposta: Senhor, me mostra. E aí, se a gente perguntar aos mais entendidos, eles vão dizer: Deus tem um propósito nisso. Mas que propósito? Se a Bíblia fala, e a gente sabe que Deus é onipotente, quem é onipotente pode todas as... Se pode todas as coisas, não precisa fazer nada ruim com alguém para que alguma coisa boa aconteça depois. Que Deus é esse que trabalha numa espécie de débito e crédito, compensação? Não é assim que funciona. Irmãos, se você vê esse episódio, Jesus está ali movido de compaixão por Tomé, cara. E ele diz para Tomé: Tomé, eu te amo. Ele também te ama, Tomé, mas não é a vez dela. Tomé teve que viver o luto, querido. Tomé teve que voltar a caminhar, Caleb. Tomé teve que voltar a caminhar. E alguns decidem não mais caminhar diante de coisas que acontecem na sua vida. Alguns decidem: cara, eu não vou caminhar mais não, cara. Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pode ir, eu vou ficar um pouco aqui. Eu não sei, eu estou confuso. Talvez tudo isso não faça nenhum sentido. Eu
E algumas pessoas deixam de caminhar, deixam de viver o dia mal, para que o dia bom possa chegar. E quando a gente fica pelo caminho, a gente perde a capacidade de viver. A gente passa da condição de ser vivente para pessoas que existem. Pessoas que existem, elas perdem a capacidade de desfrutar o belo da vida. Se está sol não importa, se está frio menos ainda, se é calor, se é inverno, se é frio, se é verão, não interessa. E talvez eu disse que essa mensagem não seja para todos, porque quem sabe você esteja vivendo um dia bom hoje. E você fala assim, caramba, essa mensagem não faz sentido para mim, porque eu estou vivendo um dia bom, mas em algum momento o dia mal chega. Porque mais cedo ou mais tarde chega. E aí você está amarrado, está repreendido no nome de... Cara, pode amarrar, mas solta. Eu quando era pequeno, os vizinhos da minha casa morriam. Pessoas de idade. E aí, eu me lembro da minha memória, sabe, Zeca? O avô de fulano morreu. Aí eu ia lá, via o velório. A avó de fulano morreu. O tio de fulano morreu. Eu pequeno, criança. Aí eu ia lá, aí via. Até que um dia, sabe o que aconteceu? Bateu na minha porta. Quem morreu não foi o avô de fulano, foi a minha mãe. Eu falei, caramba, mas eu sirvo a Deus, mas o Senhor me ama, mas Ele morreu na cruz por mim. E você sabe que Robson, Tomé, mesmo sentindo muita dor, ele resolveu continuar caminhando. E a Bíblia fala, no Evangelho de João, no capítulo 11, que Jesus ouve uma mensagem dizendo, mestre, eles estavam na Pérea, do outro lado do Rio Jordão, um mensageiro vem, mestre, aquele a quem tu amas está enfermo, seu amigo Lázaro, ele está doente. E isso aconteceu depois desse episódio que Ramá morreu. Talvez, digo eu e não o Senhor, porque essa história é uma história adaptada da temporada dessa série, mas eu quero crer que Tomé ainda não havia se curado totalmente. E aí, Jesus havia acabado de sair de Jerusalém, apedrejado, quase, tentaram matar. Ele saiu fugido. Aí ele está na Pérea, e os discípulos disseram assim, rapaz, ficou ruim ontem, que doideira, meu irmão. Se a gente não sai dali, a gente morria. Cada portuguesa, cada calhau que passou aqui na minha orelha. E aí, de repente, Jesus fica mais 2 dias na Pérea. Aí Jesus fala assim, nós vamos visitar nosso amigo Lázaro. Aí os discípulos, pelo amor de Deus, saiu de lá fugido, pô. Aí, Tomé, no meio da multidão, ele diz o seguinte, Jeane, vamos morrer também com ele. Ou seja, talvez para Tomé já não fizesse mais nem sentido a vida. Vamos lá, cara, eu estou aqui. Eu já estou aqui para o que der, para o que vier, porque o ruim já veio. Eu espero que o tempo bom chegue. E aí, quando chega lá, Marta vem e diz, mestre, se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Agora, o dia mal chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. O dia mal chegou na casa delas. Quantas vezes elas viram pessoas passando por situações difíceis, mas estava tudo bem. Lázaro, uma situação financeira boa, dando o melhor conforto para as 2 irmãs, Marta e Maria, mas de repente o dia mal agora chegou na casa de Marta e Maria. Lázaro fica doente, mandam chamar Jesus, Jesus faz questão de ficar 2 dias esperando ainda o cara morrer, aí ele vai, aí quando ele chega lá, as irmãs disseram, se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Por que o senhor não veio antes? Parece que o senhor não se importa comigo. E às vezes, queridos, a gente tem a impressão de que Jesus não se importa com a gente. Você não vai ouvir pastores pregando isso, mas às vezes passa isso pela nossa cabeça. E se eu não falar isso para você aqui hoje, de alguma forma não vai fazer sentido para você. E como que eu vou lidar com isso? E aí o texto diz que Jesus entra na casa delas, e aí elas dizem assim, se o senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido. É como se
se ela dissesse assim: quantas vezes o senhor veio aqui com esses rapazes aí? E todas as vezes que o senhor veio, a gente parou tudo para receber. A gente fez muqueca, a gente fez bolinho de chuva, a gente fez tapioca, a gente preparou mesa, a gente preparou uma hospedaria para vocês dormirem. E agora, quando eu preciso, o senhor retribui dessa maneira. E aí Jesus pergunta: onde o colocai? E Tomé está ali no meio. Não se esqueça de Tomé, que está ali. E aí Jesus chega diante da pedra de onde enterraram Lázaro, o amigo dele. E aí ele diz: tirai a pedra. Tomé fala assim: só falta agora ele ressuscitar. Só falta isso. É só o que faltava aqui mesmo. Pelo amor de Deus. E aí de repente ele chama: Lázaro, venha para fora. Aí Tomé: não, pelo amor de Deus, cara. Por que na minha vez não aconteceu? Quem tem coragem de levantar a mão e dizer que já pensou, que já passou isso na cabeça? Quem? Fala assim: cara, eu já me perguntei sobre isso. Eu sou o primeiro. Porque eu já orei por pessoas e elas foram curadas. Sabe, curadas. Teve um irmão que teve uma conferência aqui, ele falou comigo no Amós. Ele estava com um problema grave na tireoide, que ia operar. E aí eu passei, botei a mão. Orei, botei a mão. Ele sentiu aquecer, não sei se ele está aí, ele fica servindo aí. Ele sentiu aquecer a garganta dele. Ele falou: eu tive absoluta certeza que imediatamente eu fui curado. Eu fui no médico, pedi os exames. E o médico falou: rapaz, não tem mais nada aqui. E eu orei por pessoas e elas morreram. Então não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Mas por que às vezes acontece e às vezes não acontece? E aí, querido, essa pergunta não vai ter resposta. A resposta não é sobre isso, e sim, a resposta é sobre de que forma eu vou lidar com isso. Se eu vou resolver não caminhar mais e dizer: não, eu não vou, cara. Eu não vou porque eu perdi um filho, eu perdi uma mãe, eu perdi uma empresa, eu vendi a casa, eu botei num investimento e eu achava que eu tive boa fé, eu tive boa intenção, eu perdi tudo. A minha vida acabou. Não, a sua vida não acabou. O problema está exatamente aí, em a gente achar que a nossa vida acabou. Não é o fim. Não acabou. É uma fase. É um momento ruim. É um luto. É uma grande perda. Sim. Mas a sua vida não é definida somente por pior que possa ter sido a perda. Sabe por quê, queridos? Porque no final, todo mundo morre. Todo mundo vai morrer. Não, se Deus quiser, Jesus vai voltar antes. Todo mundo vai passar pela morte. Se Jesus voltar agora, todo mundo. Tem dia que eu subo aqui e eu falo com eles aqui, num tom de brincadeira, mas de verdade. Eu falo para eles aqui, normalmente domingo, eu chamo eles aqui, rapidinho aqui, ó. É possível que a gente não tenha o culto das 8 horas. Aí eles ficam assim, ó. No início ficava: hã? É o culto das 6? Como assim? O povo vai para onde? É possível que Jesus possa voltar. Então pode ser o nosso último culto. A gente não sabe, mas a gente pode dar o nosso melhor. A gente pode entregar o nosso melhor. Ah, Rafael, mas a minha vida não está boa, as circunstâncias são adversas. Então a gente pode entregar para Ele o nosso melhor sacrifício de louvor. Você perdeu alguém que você muito amou. Você perdeu uma mãe que era tudo para você. Você perdeu um pai que era a maior referência da sua vida. Você perdeu um filho. Ficar no caminho não vai resolver essa questão. Continua caminhando, porque é um até breve. Daqui a pouco vocês vão estar juntos novamente. Daqui a pouco nós vamos estar juntos novamente. Jesus disse para Tomé: não é a vez dela. A gente acha que Jesus veio ao mundo para fazer milagres. Não. João, o apóstolo, ele não trata milagres como milagres, Fabiano.
Em nenhum lugar do Evangelho de João você vai ouvir a palavra milagres, porque João resolve chamar essas ações fenomenológicas que Jesus fez de, alguém sabe? Sinais. E o sinal, ele aponta para uma direção. Então todas as vezes que Jesus fez um milagre, de alguma forma, o milagre era para apontar para uma direção. Quem ele era, de onde ele veio e o que ele veio fazer. Jesus veio nos dar vida, e vida em abundância. Se você está vivendo um dia mal hoje, considere, mas entenda que por pior que possa estar sendo a fase, o ciclo, a temporada da sua vida, nunca se esqueça, vai passar no nome de Jesus. Se você está vivendo um dia bom, desfrute, celebre, seja grato, mas entenda que por ser cíclica a vida, por ser estacional, primavera, verão, outono, inverno, em algum momento a nossa vida terá um revés. Eu e Galtinho corremos o carnaval inteiro, dia sim, dia não, na praia. E eu via, Marlon, uma rapaziada passando por mim. Rapaz, tinha uns caras que eu falava assim, esse tá de BYD, não é possível. O cara tava flutuando, parecia que eu tava num Chevette velho, todo fazendo barulho. Eu tenho 46 anos, eu sou jovem, mas cheio de dor nas pernas, no joelho. E aí Galtinho falava assim, não, daqui a pouco esquenta. Eu falei assim, eu já tô queimado aqui mesmo, e não paro de sentir dor. Sabe por quê, queridos? Porque os que passavam flutuando, de alguma forma, cuidaram melhor dos joelhos do que eu. É como se a gente entendesse que a nossa vida é como uma vela, e dependendo do quanto você deixa ela queimar, para que você realmente entenda que você não tem o controle de quanto tempo você vai viver, mas você tem um controle de que forma você vai viver. Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas eu sei de que forma eu quero viver os anos que eu vou ter. Eu vou comer o que eu quiser, eu vou, não, qualidade de vida. E nem sempre a gente pensa sobre isso. Então, na vida, pouca coisa a gente tem como controle. Aquilo que você não tem controle, não tente controlar. Não tente controlar o poder de Deus, de fazer ou de não fazer. E não é porque Ele não fez que Ele não te ama. Não se coloque nesse lugar, e nem coloque Deus nesse lugar, porque tudo é passageiro aqui. Ainda que a morte chegue, não é o fim para você, porque a morte não determina o fim de ninguém. A morte é apenas o início de uma vida eterna com Ele. O que é a eternidade diante de 70, 80, 90 anos? Um dia, um jovem aprendiz perguntou ao sábio, qual é o significado da eternidade? Pergunta para quem está do seu lado, o que é eternidade? O que é eternidade? Aí o sábio disse, eternidade é como se você chegasse no Morro da Guia, Monique, Morro da Guia, um passarinho com bico de diamante. O sábio disse, um passarinho com bico de diamante, a cada 100 anos, ele sobe lá na ponta do Morro da Guia e ele esfrega o bico dele 3 vezes. A cada 100 anos ele vai lá e esfrega 3 vezes. Quando desmanchar esse monte inteiro, vai ter passado 1 segundo na eternidade. A eternidade, ela não tem fim, querido. E às vezes a gente compara a eternidade com 70, 80 anos aqui da terra. Então, eu disse no início que Deus colocou essa palavra no meu coração para algumas pessoas aqui, que talvez tenham vivido dias difíceis, noites terríveis, intermináveis. Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer um bálsamo sobre a sua vida, para dizer para você, não é porque você perdeu o controle que Deus não está no controle. Não é porque coisas ruins aconteceram na sua vida
que Deus está preparando coisas melhores. Não, não, não. Existem circunstâncias. Deus, Ele não vive interferindo o tempo inteiro na nossa vida. E a gente vê isso claramente na palavra. E a gente vê isso retratado de uma forma mais real ainda nessa série de Chosen. Porque nem todos foram curados, mas todos foram salvos. E onde estão todos agora que foram salvos? Estão juntos, com um corpo incorruptível, revestido de glória. Pessoas antes de nós deram a vida inteira. A vida inteira. Sabe o que é a vida inteira? Charles Finney, um inglês que ele tinha medo e vergonha, de alguma forma, de se entregar ao Senhor por uma espécie de orgulho. Até que pouco a pouco o evangelho foi chegando à vida dele. Até que as palavras de Deus começaram a entrar na vida dele. Mas ainda assim ele tinha medo e vergonha de se entregar por uma questão de orgulho. Um dia ele entra dentro de uma floresta para fazer uma oração de entrega da sua vida ao Senhor. E ainda assim, dentro da floresta, ele tem medo de que alguma pessoa possa estar vendo ele ali fazendo uma oração. Até que o Espírito Santo pega ele. E ele se torna o maior evangelista do século dele. Estima-se que Charles Finney, ele tenha pregado o evangelho para mais de 500 mil pessoas no tempo dele. Sem jornal, sem internet, sem Facebook, sem Instagram. Sabe por quê? Porque ele decidiu se tornar a mensagem. Será que eu posso ser a mensagem, apesar da minha dor, apesar do abandono que eu sofri, apesar dos flagelos que a vida me acometeu? Será que as pessoas, ao olharem para mim, possam verdadeiramente ver a glória de Deus a despeito do dia mau? Será realmente que isso pode ser uma verdade na sua vida? Será que a despeito da dor, do sofrimento, da perda, da humilhação, da vergonha que você passou? Na temporada, o Tomé vai entregar a filha para o pai. E o pai amaldiçoa Tomé e chega para Jesus e fala para Jesus: eu te amaldiçoo. O pai de Ramá fala para Jesus e fala assim para Jesus: você não vai ter sossego, rapaz. Aonde quer que você tente pregar, eu vou difamar você. Aí eu falei: não é só eu que estou sofrendo perseguição, não. Jesus também sofreu perseguição. Você acha que foi fácil para ele aqui na terra? Quando ele viu todos chorando por Lázaro, a Bíblia fala, alguns dizem o menor versículo da Bíblia, que Jesus o quê? Jesus chorou. Jesus chorou por causa da impotência dele? Claro que não. Momentos depois ele fez Lázaro ressuscitar, mas ele chorou porque a humanidade dele não havia sido perdida. Você entende? Nem sempre as coisas serão como você quer, como você gostaria. Mas aquilo que hoje não faz sentido para você, como Paulo disse, hoje vemos como num reflexo de um espelho. Não esse espelho de hoje, daquela época. Hoje vemos como num reflexo de espelho, tudo embaçado. Mas um dia veremos tudo de uma forma clara, limpa. Aquilo que não faz sentido para você hoje, aquilo que são perguntas sem respostas para você hoje, um dia, ao olhar você vai dizer: agora eu entendi. Eu entendi que tudo passa. Mas a coisa mais importante é, diante da dor ou do sofrimento, eu não me deformar. Eu não achar que é um karma, que é maldição, que é o fim, que acabou. Deixar de caminhar. Porque por pior que possa estar sendo, se você permanece no caminho, mais cedo ou mais tarde vai passar no nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo aquecia o seu coração enquanto eu falava, se você teve a certeza de que era com você que o Espírito Santo estava ministrando, para que você pudesse se levantar e sair da beira do caminho e voltar a caminhar, coloque suas duas mãos no coração.
Pai, em nome de Jesus, onde houver um coração contrito e quebrantado nessa noite, onde houver um coração que se tornou guarida para essa palavra, batiza com teu fogo, aqueça esse coração, sopra, Senhor, sopra, ó Deus, diante de tantas cinzas que um dia foi brasa incandescente, mas diante da dor, do sofrimento, do dia mau, das perdas da vida, se esfriou. Pessoas que caminhavam, que corriam, mas que resolveram ficar pelo caminho. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor estabeleça um marco nessa noite, do fim de um tempo, de uma era de luta, de dificuldade, de tribulação, de dor, de vergonha, de humilhação e de sofrimento. Que o Senhor estabeleça um tempo novo, de novos dias, que o sol possa brilhar, que o sol da justiça possa ser estabelecido na vida desse homem e dessa mulher. Eu declaro a justiça de Deus, não a dos homens, a justiça de Deus sobre a sua vida. Que Deus estabeleça sobre a sua vida um tempo novo, que Ele derrame sobre a sua cabeça um óleo, uma unção revigorante, um óleo novo, um orvalho fresco sobre a sua vida. Que Ele dê a você essa palavra como alimento, assim como Elias, que se alimentou com aqueles pães e fez com que ele se levantasse e andasse sem fim diante de um alimento que ele recebeu. Que essa palavra venha com o alimento de Deus para a sua vida, mesmo não tendo todas as respostas. Que Deus hoje estabeleça para você que Ele não perdeu o controle, e que por mais que possa parecer um tempo longo de sofrimento, não é eterno, mas cedo ou mais tarde vai passar no nome de Jesus. Eu declaro um tempo novo sobre a sua vida. Eu declaro que assim como o mês de março chegou, que esse tempo novo chegue na sua vida. Que Deus te dê umas vestes de louvor ao invés de pranto, de choro. Que Deus coloque um sorriso sobre os seus lábios. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre você. Que Ele te dê a paz. Você que não tem dormido, eu declaro sobre a sua vida o sono do justo. A Bíblia fala que o justo ele deita e logo pega no sono, porque o Senhor é com ele. Que Deus dê isso a você. Que toda dependência medicamentosa possa ser substituída pela presença de Deus na sua vida. Eu declaro toda dependência somente e exclusivamente de Deus na sua vida. Eu declaro que Deus guarde e esconda você, a sua casa, a sua família, os seus filhos debaixo das suas asas. E se você perdeu alguém que você muito ama, daqui a pouco estaremos todos juntos novamente. Pai, obrigado por essa palavra, porque veio como destino certo. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui que eu não conheço e na internet para ouvir essa palavra, representando o cuidado do Senhor. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda toda a ação e o intento do inferno sobre nós. E que o mês de março possa ser o melhor mês da história da nossa vida. Nós oramos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele.